Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Dúvidas Bíblicas. Hoje é o nosso vídeo inaugural. Meu nome é Mário Lobato. Nós estamos aqui para tentar dirimir algumas dúvidas bíblicas, não esgotar o assunto, já visto que a Bíblia ela é um compêndio de ideias, um compêndio de orientações individuais, coletivas e atemporal. Para quem crê na Bíblia, é muito importante nós tirarmos algumas dúvidas bíblicas, sejam elas teológicas, sejam elas leigas, sejam elas mais simples, sejam elas mais complexas, mas nós vamos no canal tentar tirar algumas dúvidas bíblicas de vocês, algumas dúvidas bíblicas minhas, né? Que podem ser as mesmas de vocês, e ao longo desse tempo em que nós estivermos juntos aqui, a gente vai tentar dialogar com vocês também, para tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Portanto, se vocês tiverem algumas dúvidas bíblicas, curiosidades, se vocês tiverem algumas passagens obscuras que vocês não entendem, vocês podem mandar uma mensagem aí no canal para a gente poder ir atrás para tentar responder, né? Temos que lembrar uma coisa: a Bíblia, ela jamais ela vai conseguir resposta para absolutamente tudo neste mundo na nossa compreensão, né? E para nossa época. Por exemplo, algumas vezes a Bíblia ela não consegue responder alguma coisa de 500 anos atrás, mas que hoje a gente já sabe que já houve resposta. A Bíblia ela não consegue responder algumas dúvidas, por mais que você se esforce, por mais que a Bíblia tente abranger o assunto, mas algumas vezes a gente não obtém resposta 100% satisfatória. Então a gente tem que lembrar que se Paulo, que andava com o Espírito Santo, ele falou que ele conhecia em parte, mas que um dia conhecerá como um todo, ele estava se referindo ao céu, né? Que quando ele saísse aqui dessa terra, ele iria conhecer absolutamente tudo lá no céu. Então isso é muito interessante, né? Principalmente para quem é cientista, para quem quer buscar respostas, né? A Bíblia ela não vai te dar todas as respostas 100%, mas ela vai te dar uma coisa que é importante, meu amigo, minha amiga, para a gente viver, que é paz. A paz de espírito e a certeza de que Jesus está ao nosso lado. Então nós vamos começar o nosso canal, a nossa primeira questão bíblica está em Mateus 16, 28. Vamos lá. Mateus 16, 28 fala assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Ora, Jesus aqui está reunido com os seus discípulos e ele está falando, entre outras coisas, sobre pecado, sobre carregar sua cruz, sobre abandonar sua vida de pecado e seguir a Jesus. E ele está falando sobre salvação, e ele chega a falar sobre o reino, e ele chega a falar sobre a vinda do Filho do Homem. E aqui ele declara de forma espantosa o seguinte: olha, em outras palavras aqui Jesus falou assim para os discípulos: alguns de vocês aqui reunidos não vai morrer até ver o Filho do Homem no seu reino revestido em glória. Ora, é uma declaração polêmica essa, né? Já vista que Jesus morreu, os discípulos morreram e até hoje Jesus não voltou. Então teria Jesus mentido? Teria Jesus se enganado em relação a essa profecia? Estava Jesus zombando dos seus discípulos? Os seus discípulos ficaram confusos? O que aconteceu nesse dia? Bom, aí nós vamos entrar no assunto teologicamente falando. Todos os 3 evangelhos chamados sinóticos, que são aqueles evangelhos que contam mais ou menos a mesma história, no mesmo
período, não necessariamente na mesma época, no mesmo período, não necessariamente na mesma ordem, pode ser uma ordem alterada, né? Uma ordem diferente, mas eles contam mais ou menos a mesma história. São Mateus, Marcos e Lucas. Então esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam mais ou menos a mesma história de Jesus em relação a essa profecia. Os três falam o seguinte, que depois de cerca de uma semana, 6 dias, houve um outro episódio. Jesus foi com os discípulos para um monte. É um monte que alguns falam que foi Tabor, outros falam que foi Hermon. Mas Jesus subiu ao monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E esses 3 chegaram lá no monte e Jesus se transfigurou ante deles, né? A transfiguração vocês podem ler em Mateus 17, 1 a 8. A transfiguração foi o seguinte: Jesus chegou lá no monte com seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e diante deles se transfigurou. Então o termo transfigurar vem do grego, vem do hebraico, de metamorfô. O termo metamorfô vem de metamorfose, de mudança de aparência, mudança de hábito, mudança de lugar, pode ser de lugar, né, também. Mas ali Jesus mudou de aparência, mudou de vestimenta, digamos assim. O seu rosto, a Bíblia fala que ficou com a luz do sol, ficou como um sol. Não foi nem como a luz do sol, foi como um sol, né? Foi como uma estrela. As suas vestes brancas ficaram brancas, brilhantes, com uma luz ofuscante, né? E ele não estava sozinho, ele estava com 2 seres ali. Ele estava com Elias e estava com Moisés, que são figuras, um que provou a morte, mas que a Bíblia afirma que foi para o céu, e o outro que foi para o céu diretamente sem provar a morte. Primeiro foi Moisés, segundo Elias. E Jesus ficou conversando com Elias e os discípulos ficaram aterrorizados, caíram por terra, pediram para fazer tendas, que são pequenas barraquinhas na época, né, para os 3. Mas Jesus, na hora que eles estavam falando, na hora que os discípulos estavam falando, veio uma voz do céu, através de uma nuvem brilhante, que falava: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Então, os teólogos afirmam que houve cumprimento dessa profecia através da transfiguração, por alguns motivos. Primeiro, é que há uma sequência lógica nos 3. Depois da profecia de Cristo, a transfiguração aconteceu e, portanto, a profecia aconteceu. E 2, os teólogos afirmam que a transfiguração ocorreu ali com uma espécie de mini-céu ali naquele monte, no Monte Tabor. Porque nós vimos ali imagens, figuras celestiais, como Moisés já estava no céu, Elias estava no céu, o rosto de Cristo que brilhou como o sol, as vestes brancas e brilhantes, a nuvem através da qual saiu a voz de Deus, teofania. Portanto, nós tivemos ali elementos do céu e Jesus foi revestido de majestade ali naquela hora, né? Então, esse é o segundo motivo pelo qual os teólogos afirmam que a profecia de Cristo se cumpriu, porque ali naquele monte se formou um mini céu. Era como se fosse uma miniatura de céu ali na hora, né? Onde estava presente Deus, através da voz, os seres que com Deus convivem, né? E Cristo sendo revestido de rei, de majestade, em toda a sua glória e plenitude. E terceira justificativa dos teólogos para afirmarem que realmente o cumprimento da profecia de Cristo foi a transfiguração, foi que os discípulos entenderam dessa forma. E aí nós vamos ter que ler mais um verso bíblico, que é 2 Pedro 1,
16 a 18. Deixa eu procurar aqui na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Que fala assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então aqui Pedro está afirmando que em algum momento da vida dele, passada, recente, ele viu a glória, ele viu a majestade de Jesus. Continuando: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ora, o que é isto aqui? Pedro está falando para os seus ouvintes acerca da transfiguração. Então aqui Pedro entendeu a transfiguração como de fato o cumprimento da profecia de Jesus. Ele entendeu que Jesus ele não voltou literalmente do céu na sua segunda vinda, não. Mas aqui ele entendeu que Jesus estava se referindo a eles, ele e mais dois, né? São os três que estavam lá presentes, Pedro, Tiago e João. Se referiu como Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou mostrar para vocês que eu sou realmente Deus, que eu sou realmente Cristo, o Filho de Deus, que eu sou rei no céu, porque em outro momento Jesus falou que o reino dele não é aqui nesta terra, e sim no céu. Então ali Jesus, e aí Pedro entendeu ali que Jesus representou ali naquele Monte Santo, né, um pedacinho do céu. Então é importante, para vocês verem que é importante a gente ler a Bíblia, não somente interpretar ideias pautadas em um capítulo só, um verso só da Bíblia. Se nós tivéssemos ficado com aqueles 2 versinhos ali, ou 10 versos, né, de Mateus 16, 27 e 28 até Mateus 17, 1 a 8, nós iremos ter uma interpretação completamente diferente da Bíblia e nós até hoje estaríamos em dúvida em relação a esse episódio, a essa profecia de Jesus. Poderíamos muito bem dizer que Jesus havia se enganado e que a profecia não havia sido cumprida e, portanto, abalaria a nossa fé, abalaria o cristianismo. Mas a Bíblia mesma responde para vocês e para mim. A Bíblia, através de outro verso bíblico, ela mostra que as pessoas ali na hora reunidas, elas entenderam dessa forma e é isso que importa. Nós ficamos por aqui, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado e estejam ligados para o próximo vídeo. O próximo assunto será Mateus 24:34. Não deixem de colocar sugestões, algumas dúvidas bíblicas de vocês, para nós irmos atrás para tentar resolvê-las. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.